o Nicolau II, a sua esposa e seus filhos, então todos assassinados pelos bolcheviques durante o governo de Lenin. A gente até comentou, né, do porquê desse assassinato, porque a figura deles representava talvez uma volta a esse império, essa monarquia que existia antes. Então, geralmente isso acontece. Lembrem do Luís XVI do ano passado, lembra da Revolução Francesa? Morto na guilhotina, Maria Antonieta, justamente por esse medo da volta da monarquia. Aqui eu tenho algumas imagens também da vida desse povo russo. Gente, olha, parecia a Idade Média, né? Em pleno 1917. O trabalho no campo, né? Aqui nós temos nossos amiguinhos também. O Lenin, o Stalin e o Trotsky. Para a gente visualizar quem são essas pessoas. Eu disse também para vocês anotarem, né? O nome dos cachorrinhos de vocês, dos filhos, quem sabe, né? Olha que nomezinho. Vem cá, Stalin! Jesus do céu! Aí se alguém vai estudar e vai saber quem realmente foi Stalin, vai ficar meio assustado. É um pitbull interessante o nome Stalin, talvez. É um Doberman, talvez, algo assim. Essa foto aqui do Lenin, gente, quando ele morre, ele foi um cara tão simbólico e importante nesse movimento de revolução, que essa é a múmia dele, que tá lá na Praça Vermelha, se eu não me engano, que é esse aqui o túmulo dele, ó. Aqui dentro, né, um dia, assim, quem sabe, quando a gente for pra Rússia, a gente visita a múmia do Lenin, ó. Vai nesse, como é que eu vou chamar isso, gente? Um túmulo, né? E tem a múmia dele lá. Só que múmia não aquelas do Egito que a gente imagina, né? O corpo dele passa anualmente por um tratamento, é tipo uma plastificação mesmo, né? Vai se tratando o corpo dele. Já tá lá, assim, à disposição pra gente visitar e conhecer. Ó, que chique. Aí, muito bem. Deixa eu ver se eu tinha mais... aqui algumas imagens, né, de São Petersburgo, no Palácio de Inverno, que era o palácio do czar, onde ele foi capturado, né? Essa aqui é mais real, ó. Mais atual também. E vamos lá, então. Seguimos para o nosso governo do nosso amiguinho Saulo. Muito bem. Vou pegar minha linha do tempo. No calendário. Tudo bem. Esse material, gente, vocês guardem tudo para volta, tá? Não sumam com ele. Se a gente tiver que fazer alguma avaliação, alguma coisa, talvez eu use, sabe? Não sei muito bem ainda como vai ser, mas não sumam com o material, pelo amor de Deus. Então, vamos lá. A gente vai ter, então, com a morte do Lenin, o Stalin é que vai governar, então, de 1924. Claro que ninguém precisa decorar essas datas, nem eu, às vezes, lembro de cabeça e muito rápido delas, mas é pra gente ter uma noção de quanto tempo o cara governou, né, gente? 24, 34, 54, né? Foram quase 30 anos no poder. E ele só vai sair morto também. Tá? Então, o que vocês encontraram como medidas do governo? Que foi isso que eu pedi que vocês fizessem no calendário. O que o Stalin ele vai fazer nesse tempo todo? O que vocês me dizem aí? Nada? Cri, cri, cri. Vamos lá, gente. Preciso de vocês. É que eu leio o meu prof. Pode dizer um item, a gente vai corrigindo dos outros também, o que tem. Vamos que eu fiz um texto? parágrafo só sobre Stalin. Tá bom, então vai. Eu coloquei assim: Joseph Stalin foi um líder que tinha todos os poderes e buscava reformar a sociedade soviética com planejamento econômico agressivo, um estado denominado totalitário. Ele construiu uma enorme burocracia que gerou milhões de mortos
E a subida ao poder definitivo de Stalin marcou o início de uma transformação radical da sociedade soviética. Sociedade. Então, vamos lá. Tem algumas coisas importantes aí. De que forma ele governou? Tem uma palavra importante que tu colocou aí, Dani. Totalitária e no início com todos os poderes. Né? Ou seja, o governo de Stalin, ele não vai ser democrático, ele não vai ouvir o povo e ele é que vai mandar em tudo. Alguma semelhança com o Nicolau? Uhum. Todas, né? Nicolau era ditador também, ele era imperador, ele é que mandava, ele é que determinava o que tinha que fazer. Só que o detalhe do governo do Stalin é que ele vai fazer com que a Rússia, em 20 anos, se torne a segunda, ou melhor, juntando assim, ó, potência mundial, Estados Unidos e Rússia. Esse é o grande diferencial, né? O cara vai industrializar a Rússia, vai melhorar as condições de vida do povo, apesar de toda essa questão de ditadura, de tortura que vai acontecer. Então, vamos colocar em itens que vai ficar um pouquinho mais fácil, tá? Alguém mais quer colocar o seu? Não? É por aí? Lembram que a gente tinha colocado que os sovietes eram importantes? Uhum. Que eles governavam junto com Lenin? Nesse momento... O que é sovietes? Sovietes é uma associação de trabalhadores, né? Como se fosse um pouco parecido com os sindicatos hoje, né? Que vão defender os trabalhadores, porque num primeiro momento a Revolução Russa ela vai ser feita pelos trabalhadores, né? Eles é que vão, né? O pessoal do campo, o pessoal da cidade, que vão pegar em armas junto com os bolcheviques. E agora eles saem um pouco de cena. Quem fica na cena é o Stalin. Então esses sovietes deixam de ter poder. Então, instalou uma ditadura onde apenas ele governava, sem os sovietes. Seu governo, por isso, o governo foi considerado totalitário. O que lembra a palavra totalitário, gente? Poder total nas mãos de quem governa. Vou até acrescentar aqui. Poder total nas Tudo bem. Então, o Stalin vai ser o ditador russo, beleza? Sendo uma ditadura, o que nós temos, então? Posso ler uma coisa que eu coloquei? Claro. Tá. O Stalin criou os gulags, lugar onde quem era contra o governo era preso e forçado a trabalhar, e acabavam morrendo de fome e excesso de trabalho. Alguma semelhança com os campos de concentração nazistas? Campo de trabalho forçado, que as pessoas iam, morriam, né? Tem algumas semelhanças, né? Bom, então ele cria esses gulags, que são fazendas, né? Bem parecida com os campos de concentração. Claro, não tinha nada a ver com judeu, não tinha nada assim de... A grande ideia era campo de trabalho. Tá? Campo de trabalho. Vamos fazer trabalho. Isso. Tá? Vou mostrar uma imagenzinha dos gulags. Geralmente era na Sibéria. E vocês sabem que a Sibéria é bem no norte da Rússia, né? E aí um frio, um gelo horrível, assim, horrível. As pessoas morriam de fome, morriam de frio. Quem será que o Stalin enviava para esses campos de concentração, para esses campos de trabalho? Quem era contra ele? Quem era contra o seu governo, tá? Enviava para quem era contra o seu governo, ou seja, os opositores. Então, o
podia ser alguém da burguesia que não concordava com ele, da antiga nobreza, enfim, quem fosse contra a sua política sobre o que ele acreditava. Beleza? Deixa eu ver se eu acho aqui uma imagenzinha dos gulags. Eu tinha uma bem legal. Então, assim, bem campo de trabalho. Construção, enfim. Estão vendo? Uhum. Eu assisti uma vez um filme onde aparecia isso, agora não vou me lembrar o nome. Mas, enfim. Seguimos. O que mais vocês botaram no governo de Stalin? Eu votei que ele reduziu o analfabeto da Rússia e amplificou os direitos das mulheres. O que dos direitos das mulheres eu não ouvi? Ele amplificou o direito das mulheres. Então, vamos lá. Sobre a sociedade, o que ele vai investir, gente? Ele vai investir na educação, praticamente zerou o analfabetismo. Pensem, gente, os caras tinham mais de 90% da população analfabeta lá na época do imperador. E o cara, né, organiza escolas, alfabetiza todo mundo, mas essas pessoas podiam pensar contra ele? Não. Né? Essa educação não é essa educação transformadora que a gente pensa, né? Enfim, não. É uma educação que vai servir para controlar essas pessoas. Por exemplo, nas salas, nos lugares, tinha lá fotinho do Stalin, né? Tinha toda uma questão do endeusamento do líder, que vai acontecer também na Alemanha nazista, na Itália fascista, que a gente vai ver logo mais. Que mais? O direito das mulheres, né? Uhum. Alguém colocou alguma coisa sobre as moradias para as pessoas? Como é que ele fez isso? Não? Mas vocês botaram, daí depois eu... Bom, já que eu tô aqui, vamos colocando isso sobre a sociedade, né? Construiu habitações, todos, para a população. Não tinha. Empregou os desempregados para trabalhar em obras do governo. Então, quem não tinha emprego, beleza, vai trabalhar no governo. Então, eu vou ter um salário, eu vou receber para isso. Claro que não era o melhor salário do mundo, mas era melhor do que antes. Vou deixar vocês completarem, depois eu continuo. Ele vai investir, gente, investir em infraestrutura e indústrias. Então, ele vai criar fábricas, estradas, pontes, etc. Ou seja, toda a infraestrutura que o país não tinha, ele vai começar a criar para poder alavancar o país.
Tranquilo até aí? Muito bem. Alguém encontrou alguma coisa sobre os meios de comunicação, censura? O que vocês acharam por aí? Nada? Então, ele tinha o controle dos meios de comunicação, ou seja, o que passava no rádio, né? Vai ser a propaganda stalinista, propaganda do governo, né? Tudo a favor do governo. Então, ou seja, tinha censura, não podia circular nada que fosse contra o Stalin. Que lindo, né? Então, esse era um governo autoritário, um governo que perseguia opositores, era uma ditadura. Muitos chamam a ditadura do proletariado, né? Luana, lá dos animais, eles controlam assim? Tem um porco que manda em tudo. O porco que manda em tudo, né? Ele faz justamente a crítica que seria o Stalin. E aí os animais, gente, só para vocês terem uma ideia, assim, um pequeno spoiler. Os animais, eles têm uma TV, assim, e eles passam notícias que seria a favor do governo dos porcos, né? É muito interessante, faz totalmente a referência disso aí. Que o governo é bom, que o governo é maravilhoso. Enquanto isso, como é que os porcos vivem, Luana? Os porcos vivem tomando cachaça. Vivem se embebedando, vivem na casa dos donos, dos ex-donos da fazenda, né? É muito interessante para fazer a reflexão sobre a Revolução Russa. Muito bem. O que é isso, gente? Todo esse investimento que o Stalin faz em infraestrutura, em educação, claro, usar essa educação para controlar o povo, certo? Em criar habitação, empregar os desempregados. Vocês acham que a população, apesar da ditadura, da perseguição aos opositores, o que vocês acham que o povo vai achar disso? Se coloquem no lugar. O que vocês imaginam? A grande parte do povo que vivia aquela miséria, aquela fome, e agora? O que vocês achariam? Seria bom ter educação, ampliação de direitos, habitação para se vocês não tivessem, vocês estariam empregados? O que vocês acham? Bom ou ruim? Cri, cri, cri. Bom ou ruim? Por exemplo, lá no filme, para a cachorrinha, que ela tem uma visão além do alcance, vai ser ruim. Né? Porque ela vai perceber que não adianta eles terem algumas coisas, mas eles não têm a liberdade. Né? Outros vão achar tribom, vão acreditar, né? Acho que eram os patos que acreditam, eram os patos, né? Os patos que vão acreditar fielmente, que vão achar aquilo o máximo. Então, a gente vai ter dois lados. A grande maioria da população vai aprovar o Stalin por conta de suprir essas necessidades básicas deles. Outros vão aceitar por medo. E outros vão lutar contra isso. Né? E os que vão lutar, então, eles já têm, de repente, os gulags esperando por eles em algum momento. Tá? Então, o que a gente vai colocar ali de consequência desse governo? Ah, esqueci uma coisa aqui. Acesso à saúde, tá? Posso colocar aqui. Acesso à saúde. Ah, esqueci mais uma coisa importantíssima. Alguém escreveu sobre os planos quinquenais?
Não. Não. Quinquenais. O que é um plano? O que é quinquênio? Alguém sabe? Não. Quinquênio lembra que palavra, que número? 5, né? Quíntuplo, Período de 5 anos? Isso, período de 5 anos. Então, ele fez esses planos quinquenais, que era um plano para fazer a economia crescer. Então, de 5 em 5 anos, esses planos eram revistos, reorganizados e planejados para mais 5. Então, dessa forma, ele ia fazendo a economia crescer. Então, eles iam vendo onde precisava de investimento, onde não precisava, de que forma tinha que ser feito esses investimentos. Tá? Então, eu vou botar aqui, plano organização em 5. A economia. E aí eu pergunto para vocês, será que existia um grupo de pessoas, talvez, que era privilegiada no governo do Stalin? Porque a ideia do socialismo é que todos seriam iguais e teriam condições iguais, certo? Segundo Karl Marx, enfim, blá, 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 blá. Mas no governo de Stalin, que se dizia socialista, será que essa igualdade vai ser para todos?